esperar dar 2h05 a gente começa, tá? Pra dar já. Vai entrar mais gente. Professora? Oi. Enquanto você não começa, você pode voltar aí essas 3 páginas só para me tirar print rapidinho, por favor. Tá. O slide está na plataforma, Jéssica. Tá, a senhora pode passar. Mas é porque eu quero anotar aqui logo. Ah, tá. Sem problema. Pode. Tá certo. Obrigada. Oi? Ainda tem mais aqui, Já, tá? Esse aqui é o de hoje. Tá certo. Obrigada, tá, professora? Vamos lá. 2h05. Vamos começar, gente. Boa tarde mais uma vez. Hoje vamos dar continuidade, né, no assunto como construir um capítulo de artigo, onde a regra de como construir um capítulo de artigo vale para todos os capítulos, né? Ou seja, primeiro, segundo, terceiro. A gente está aprendendo a como construir o texto, né? E aí, revisando o que a gente viu semana passada, a gente viu a questão que todo texto tem um início, meio e fim, que o de um artigo científico não é diferente, o capítulo tem que ter uma organização, vimos que é necessário vir na introdução, né, do capítulo, questão de contextualização, com as nossas próprias palavras, depois eu falei, depois do início tem o desenvolvimento, né, o desenvolvimento é onde a gente vai trazer a nossa base teórica, né, nossa pesquisa bibliográfica, questão de citações, diretas e indiretas, autores, aí a gente vai estar trazendo as citações, os estudos, debatendo com esses estudos, né? E aí eu falei, a gente pode ou estar falando com nossas palavras, né, certo conceito, certa ideia, e trazer depois uma citação para confirmar o que a gente falou, né, para enfatizar, mas ainda, ou a gente pode fazer o processo ao contrário. Primeiro trazer a citação, depois comentar o que a citação está dizendo. E aí eu falei, não tem um melhor que o outro. O importante é ficar mesclando, realmente fazer como fosse uma conversa, né? Alternar. Uma hora o autor que você está trazendo, né, um estudo, outra hora você falando. Mas lembrando que o artigo é seu, então você precisa fazer comentários, você precisa aparecer nos textos, você precisa realmente trazer suas ideias. Sim, pode trazer autores, deve, na verdade, né, ter uma base teórica bem forte, mas você precisa comentar, você precisa conversar com as citações, porque o trabalho é seu, então o autor é você, o autor é você, então você precisa aparecer. Aí, né, o que vai acontecer hoje? Hoje são outras dicas que eu vou dar sobre também construção do texto do capítulo, para enfatizar o que a gente viu semana passada. Eu trago algumas regras, vou estar falando um pouquinho sobre normas da ABNT e também vou estar compartilhando com vocês, vou deixar na plataforma um material que está todas as normas da ABNT, como eu falei. Normas da ABNT realmente são regrinhas, são realmente bem decorebas. É aquilo realmente que tem que ser um manual para ser consultado e usado. Então, não vou dar uma aula para vocês, até porque vocês têm uma disciplina sobre isso, né, que é metodologia científica, sobre entender como é, né, que emprega as normas da ABNT do trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, falar rapidamente sobre o que é citação direta e indireta e vou estar mostrando um manual que eu encontrei de uma universidade que está as normas da ABNT lá. Lembrando que as normas da ABNT ela é nacional para todas as instituições, é necessário a gente estar obedecendo essas normas, ela realmente é universal. E aí eu vou estar mostrando e vou estar mandando para a plataforma de vocês essas normas, para quando vocês estiverem construindo o capítulo de vocês, vocês estarem lá consultando, né, e ajustando de acordo com a escrita de vocês nas normas, tá bom? Então, vou estar dando uma olhada na ABNT, vou trazer mais uma dica de como escrever o capítulo de artigo e também vou trazer mais 2 vídeos de outros professores para também estar reforçando o que eu falei, ou seja, trazer a visão de outros professores sobre o que eu estou trabalhando com vocês, que é a construção do capítulo de um artigo, certo? Então, vamos
já dando, né, uma pincelada do que vai ter na aula de hoje, agora vamos iniciar. Semana passada a gente parou aqui, né, na questão do título. Em cima do título nós vamos decidir o tema de cada capítulo, capítulo 1, 2, 3, claro, sempre de acordo e com base e alinhado nos títulos, certo? E agora a gente vai estar vendo outra dica, que é a TSAC. A TSAC é algumas regrinhas também para ajudar vocês a estruturar o capítulo de vocês. Então, vamos dar uma olhada ao que significa essas siglas, né? TSAC. Então, TSAC, o T significa tópico frasal. O que seria o tópico frasal? É você, né? Vocês devem começar o primeiro parágrafo com uma introdução para o seu tema. Ou seja, é exatamente como eu falei semana passada. No tópico frasal, né, no primeiro parágrafo, você deve trazer a introdução do seu tema. Né? Você precisa apresentar o seu tema através de uma contextualização da realidade, mostrar o cenário. Então, o tópico frasal, que é o T, nada mais é que isso, é o primeiro parágrafo que vai mostrar a introdução, o início do seu capítulo, né? Trazendo o cenário e uma contextualização para começar o seu capítulo. A segunda sigla, que depois do T é o S, significa sustentação. O que seria essa sustentação? Essa sustentação, nós vamos encontrar ela já no segundo parágrafo. Tá? A sustentação nada mais é do que aquele momento já de botar citações diretas, de vocês trazerem embasamento teórico de vocês discutirem com aquelas citações. A sustentação, ela faz parte do desenvolvimento já do texto de vocês, do capítulo, lá pelo meio, no caso, né? A sustentação quer dizer o quê? Em cima do que vocês vão se basear. Se no tópico frasal, que é o primeiro parágrafo, vocês estão introduzindo o tema, a sustentação já fala pelo nome, é sustentar o que tu falou lá em cima, o que você falou lá em cima. Então, esse momento do segundo parágrafo é para você confirmar, sustentar o que foi falado lá na contextualização, lá na introdução, no primeiro parágrafo. E essa sustentação, ela vem com as suas próprias palavras e também, principalmente, com autores que vocês vão apresentar, né, fazendo e embasando o que vocês falaram no primeiro parágrafo. Aí você vai trazer citações diretas e indiretas para apresentar esses autores. Então, né, lendo agora um pouquinho sobre a parte da sustentação, fala aí. No segundo parágrafo, você se preocupará em sustentar com base em citações diretas e indiretas o que você introduziu no seu tema, certo? Então, esse momento da sustentação, é o desenvolvimento do seu texto. A outra sigla, depois do TS, é o A. O A significa argumentação. Então, você, nesse momento aí, que é o terceiro parágrafo e quarto parágrafo do seu texto, também está relacionado ao desenvolvimento do seu texto, ou seja, ao meio do seu texto. Então, lá pelo desenvolvimento, além de sustentar, né, os seus argumentos através de citações diretas e indiretas, através de autores que falam alguma coisa sobre o que você disse, você também vai trazer argumentações. É um momento que você vai dialogar com as citações diretas e indiretas, ou seja, é um momento que você vai debater, aparecer, justamente porque você é o autor daquele artigo, né? Você é o autor desse texto. Então, o que é argumentação? Já no terceiro parágrafo ou no quarto parágrafo, é onde a gente encontra a argumentação, deverá apresentar os contrapontos do que foi apresentado nas citações, trazendo a atenção para os pontos positivos ou negativos, ou mesmo apresentar também uma citação indireta como base dos argumentos. Então, o argumento é você conversar com a citação direta e indireta que você trouxe na sustentação, ou seja, que você trouxe no segundo parágrafo. Então, na argumentação, que vai acontecer lá pelo terceiro e quarto parágrafo, você vai debater, né, com as citações, né, trazendo ponto positivo ou negativo daquela citação, concordando ou discordando, para embasar o que você falou, né, ou não no sentido de ser diferente do que você falou. Então, realmente é o momento da conversa que eu sempre falo. Depois da argumentação, né, que é a terceira letrinha aí da nossa regra do TSAC, que está lá pelo terceiro e quarto parágrafo, nós vamos para a conclusão. Então, vamos para a última letrinha do TSAC de regra. Então, a conclusão é por último.
É o 5º parágrafo, onde você vai concluir todo o argumento apresentado. Então, a conclusão, você vai fazer um resumo. Você vai, de novo, argumentar, trazendo o que você discutiu lá em cima. Ou seja, é um resumo, é para, de novo, fazer um aparato de tudo que você debateu. Então, conclusão é isso, é você finalizar. E você também pode, na conclusão, já deixar uma deixa do que você vai falar no próximo capítulo. Né? Se você estiver no primeiro capítulo, o que você vai falar no segundo capítulo. Certo? Então, o TSAC são algumas regrinhas técnicas para ajudar vocês também a estar construindo esse capítulo de artigo. Certo? Até aqui alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Para dar continuidade na nossa fala, eu vou estar mostrando para vocês, rapidinho, só, 2 professores que também falam sobre os capítulos de artigo. Tá? É esta professora, aí está aparecendo aí